Se hoje o meio jurídico tem seu espaço sendo conquistado cada vez mais por mulheres, décadas atrás a história era bem diferente. Dos 29 bacharéis da primeira turma de Direito de Maringá, a qual colou o grau em 1971, apenas 3 eram mulheres. Uma delas era Maria José Vieira, advogada de respeito que chegou a assessorar o governo do estado do Paraná. Quer saber mais sobre a sua trajetória? Sejam bem-vindos aos Advogados da História. Filha de Iro Vieira e Deair Rodrigues, Maria José Vieira nasceu em 26 de junho de 1944 na cidade de São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná. Em 1946, sua família se mudou para mais próximo a Londrina, no município de Ibiporã. Ali seu pai, Iro, instalou um comércio, o Bar São Paulo, e elegeu-se vereador, vindo a ocupar a presidência da Câmara Municipal e o cargo de prefeito por curto período, em substituição ao chefe do Poder Executivo. Em seguida, em Mandaguaçu, ela foi fundada em 1952, que instalou-se o município. E o primeiro prefeito de Ibiporã, era o Araí Mila Ferreira de Siqueira, que também era palmense, que meu pai é nascido em Palmas, no Paraná. E eles eram amigos de infância. E o doutor Araí, quando foi prefeito em Mandaguaçu eleito, em 52, ele convidou o papai para vir para Mandaguaçu para ajudá-lo a instalar a prefeitura, o município, pelo conhecimento que meu pai tinha e porque ele já tinha, ele era contador de prefeituras, ele sabia fazer a contabilidade pública. Com a nova divisão administrativa do Paraná, que ocorreu por meio da Lei nº 790, em 14 de novembro de 1951, a família Vieira se transferiu para o recém-criado município de Mandaguaçu, em 1952. Dada a experiência de seu pai, Iro Vieira assumiu a função de contador da prefeitura e, pulsando política nas veias, novamente foi eleito vereador, mas dessa vez também conquistou o cargo de prefeito. No caso do Executivo Municipal, ocupou a função por 2 oportunidades, entre 1961 e 1964 e 1969 e 1972. Foi com aquele cenário de articulações políticas que Maria José Vieira foi crescendo. Tendo chegado em Mandaguaçu aos 7 anos de idade, acabou frequentando o Colégio Mãe de Deus em Londrina e o Santa Cruz, em Maringá. Também cursou a Escola Normal e a Escola Técnica do Comércio. Em seguida, eu voltei para Mandaguaçu, onde eu fiz o ginásio. Aí eu fiz a Escola Normal, era professora. Fui trabalhar como professora municipal, até completar a idade. Aí, logo em seguida, eu fiz a Escola Técnica de Comércio, não tinha opção de faculdade na época. E quando eu estava fazendo a coisa, abriu a faculdade em Maringá. Instalaram a Faculdade de Direito. Em 17 de novembro de 1961, houve a criação da Comarca de Mandaguaçu, que foi instalada 4 anos depois. Aquele novo cenário trouxe uma grata surpresa à jovem Maria José Vieira, então com pouco mais de 20 anos. Foi quando ocorreu a sua nomeação como escrivã do Cartório de Registro Civil, Nascimentos, Casamentos e Óbitos de Mandaguaçu. Com tamanha responsabilidade, não houve dúvidas. Era preciso uma formação superior compatível. E assim foi, em busca de seu aprimoramento. Mas, para melhor compreensão, é preciso contextualizar o que estava ocorrendo junto à área educacional naquela época. Em 1965, por meio da Lei nº 5.218, de dezembro daquele ano, o governador do Paraná, Paulo Pimentel,
atendendo anseios da comunidade regional, permitiu a instalação de um curso acadêmico muito importante para a nossa região. Nascia ali a Faculdade Estadual de Direito de Maringá. A instituição, que foi acoplada inicialmente ao Colégio Marista e posteriormente ao Colégio Regina Mundi e ao Instituto Estadual de Educação de Maringá, teve como diretor Lauro Werneck e mais tarde Sérgio Francisco Mattioli, José Carlos Cal Garcia, Mário Ferreira Paes e Horácio Racanello Filho. Em 1966, o corpo docente da faculdade foi constituído por baluartes do direito local, tais como Ademaro da Silva Barreiros, Jorge Anastácio Saraiva, Ricarte Oliveira de Freitas, dentre outros. Diziam que eles estavam aprendendo, nos ensinando e aprendendo junto, porque eles também poucos eram professores realmente. Então nós tínhamos aqui o doutor Ademaro Barreiros, que era uma pessoa excepcional, foi o melhor professor, não só da nossa turma, mas acredito que das turmas outras também. Dr. Eliton Borba Couto, na área de medicina legal. Dr. Ivan Neves Pedrosa, Mário Clapeiro Urbinati também nos deu aula, o Luiz Gabriel Sampaio. Esta faculdade, junto de outras já existentes, serviria de base para a criação da Universidade Estadual de Maringá, em 1969. Mas retornando a 1966, Maria José Vieira atuava como professora e também exercia aquele cargo de escrivã que nós já citamos, o que lhe permitia contato direto com juízes, promotores e advogados. Aquele cenário lhe estimulou o interesse pela justiça. Dessa feita, em abril daquele ano, Maria José Vieira prestou vestibular para Direito em Maringá. Conquistando uma das acirradas vagas, em maio ingressou na primeira turma. Por 5 anos do bacharelado, conviveu com importantes personalidades do meio jurídico. Ao final, quase 30 acadêmicos colaram grau ao seu lado, em 12 de fevereiro de 1971. Deles, apenas 3 eram mulheres. Além de Maria José Vieira, destacam-se Edna Pereira e Isaura Gonçalves. Em paralelo à sua formação em Direito, ainda ocupou o cargo de escrivã substituta no cartório da Primeira Vara Criminal de Maringá, em substituição ao escrivão Paulo Vieira de Camargo, que havia sido reeleito vereador em 1968. E já estava terminando o curso de Direito, aí pensava somente na advocacia. Mas quando foi no ano de 1971, que eu colei grau, em fevereiro de 71, o doutor Haroldo Leão Pérez havia sido nomeado governador do Paraná. Mas logo após colar grau, outra grande oportunidade lhe surgiu. Filiado à Arena, o político de Maringá e deputado federal Haroldo Leão Pérez ascendeu e foi indicado ao cargo de governador do Paraná. Vivíamos a época da ditadura militar e Leão Pérez estava próximo ao grupo que comandava e orientava os rumos do país. Tomou posse em 15 de março de 1971. E devido à proximidade partidária que mantinha com Iro Vieira, então prefeito de Mandaguaçu, acabou convidando sua filha, Maria José Vieira, para assumir a assessoria jurídica da Casa Civil. Ele confiava no meu pai e na filha. Ele queria que o papai fosse ser o chefe de gabinete dele. Mas papai era prefeito. Papai disse, eu não vou deixar a minha prefeitura, eu não vou deixar meu povo aqui em Mandaguaçu para te acompanhar. Aí ele falou, eu tenho que terminar meu mandato. Eu preciso terminar meu mandato. E você estando como governador, você pode me ajudar a melhorar o município. Porque papai pensava em verba, tem asfalto para fazer, cidade pequena, a arrecadação era pouca.
E ele sabia que o governo podia mandar dinheiro, mandar melhorias para as escolas. Papai sempre foi muito focado nisso. E o Haroldo, o papai falou, olha, minha filha está se formando em Direito aqui em Mandaguaçu, ela não tem campo para trabalhar, a comarca é pequena e tal. Aí o Haroldo falou assim, eu vou levá-la para ela conhecer outros caminhos. Eu fui para Curitiba, fiquei 20 anos em Curitiba. Dada a sua capacidade e o conhecimento técnico, mesmo após a renúncia de Leon Pérez, publicada meses depois de sua posse, Maria José Vieira permaneceu na função por mais 2 anos. Quando foi mais 5 e pouco da tarde, ele me ligou. O governador está pedindo para você descer aqui na sala dele. Tudo bem. Aí eu desci a escada, que eu estava no 4º andar e o gabinete do governador era no 3º. Desci a escada, cheguei no gabinete, as portas todas abertas. Não tinha uma viva alma dentro daquele... Só o guarda mesmo, os guardinhas obrigatórios ali do local, do gabinete do governador. Aí encontrei o chefe da Casa Militar na época, que era o Coronel Arivonil dos Santos. Aí o Coronel Arivonil já me conhecia, também era conhecido do papai. Aí o Coronel Arivonil falou assim, o teu pai está te esperando, o Iro está te esperando lá na sala do governador, vamos lá? Aí eu entrei com o Coronel Arivonil, aí cumprimentei o doutor Haroldo, ele estava sentado na mesa do governador, papai estava sentado numa cadeira à frente dele, aí ele me indicou a cadeira para sentar e o coronel sentou do outro lado. Ficamos nós conversando com o governador. E ele perguntou como é que eu estava, quis saber da minha situação, etc. E disse assim, amanhã, quando você vier a trabalhar, você vai conversar com o secretário, com o Ivo Simas Moreira. Eu falei, tudo bem, governador. É assim. Aí quando foi às 6 horas da tarde, como até hoje acredito que aconteça, o guarda do palácio, eles tocam a corneta para arriar a bandeira. Quando deu 6 horas em ponto, que ele escutou o primeiro toque da corneta, ele falou pro Iro, e agora? O papai falou, é agora a hora. Porque eles tinham dado até 6 horas da tarde para ele renunciar. Se ele não renunciasse às 6 horas da tarde, ele sairia preso já do palácio, que eles iam levá-lo ia destituí-lo do cargo, que já estavam aguardando. Aí ele falou assim, não, eu tenho que assinar, eu não vou deixar, é pelo bem de todos, pelos paranaenses e por mim também. Eu vou renunciar, vamos acabar com isso. Eu sei a minha consciência. E ele estava assim super abalado, dava pena de ver um homem naquela situação. Aí eu me lembro quando ele pegou a caneta e assinou. Eu me senti assim, sabe, quando você vê a derrota do ser humano. Porque ali acabou a vida política dele. Em 73, acabou contratada pela Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná, a Café do Paraná, onde atuou até 1985. Depois, a advogada instalou seu escritório de advocacia em Curitiba. Em 1990, resolveu se mudar para Maringá para continuar a vida profissional. A minha amiga Isaura Gonçalves, ela era advogada trabalhista aqui em Maringá. Então ela chegou para mim e disse assim, vamos voltar para Maringá comigo, ou para Mandaguaçu. Aí eu optei voltar por Maringá. E aqui fiquei, porque eu conhecia tanta gente. Advogando há mais de 50 anos, Maria José Vieira ainda atende alguns clientes em sinal de respeito à credibilidade conquistada. Trata-se de uma mulher de garra, determinada, e que conquistou o seu espaço no meio jurídico devido à sua capacidade.
Você conhecia a biografia de Maria José Vieira? Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar a este vídeo. O próximo episódio da websérie Advogados da História abordará a biografia de uma pessoa que você com certeza já ouviu falar, mas pouco conhece sobre a sua trajetória. Trata-se de Horácio Racanello Filho. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!